Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a live com o pastor Roosevelt. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O que estou fazendo aqui nesta cidade? Estou aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus, anunciando o querigma de Cristo. E eu quero então convidá-lo a, durante alguns minutos, estar conosco aqui. Vamos meditar na palavra de Deus. E na noite de hoje, eu quero apresentar aqui a vocês uma mensagem que eu preguei ontem à noite, lá no Ministério Apostólico Videira, na igreja da pastora Fátima Pinheiro, numa campanha que ela está realizando lá todas as quintas-feiras, que é Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos. E foi uma noite muito abençoada e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de passar a mensagem para que vocês possam assisti-la, eu gostaria de pedir a todos vocês que ajudem o nosso ministério aqui na cidade de Manaus. Nós precisamos do seu apoio financeiro, da sua oferta missionária. Envie o seu dízimo para ajudar esta obra a continuar na evangelização aqui em Manaus. Nós precisamos do seu apoio. Você pode ajudar este ministério através do Pix. Eu vou dar a vocês a nossa chave no Pix, para que aí então você possa enviar a sua contribuição. É este número de celular, 92-98-442-9125. Que Deus abençoe todos aqueles que vão contribuir com o nosso ministério. E a partir de agora, assista então esta mensagem muito importante para a sua vida. Por esta causa me ponho de joelhos. Te amo, Deus. Quero que você aplauda o som de Deus que está na vida do nosso pastor Roosevelt Jerônimo. Está hoje aqui para trazer uma palavra em nossos corações, para enxertar hoje uma palavra para o nosso coração. Posso ouvir o amém? Vamos ficar em pé? E vamos receber o servo do Senhor, ungido de Deus, está hoje aqui com a sua esposa, honrando esse convite, como sempre, tem nos honrado, e nós queremos hoje colocar o nosso coração na dependência de Deus muito mais ainda. Amém? Amém. Diga, seja bem-vindo, pastor. Que Deus possa te usar para falar comigo. Não seja o que eu quero ouvir. Vamos lá, irmãos. Não seja mas seja o que tu tens para tratar. Amém? Deus abençoe, pastor. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Não posso estar aqui sem lembrar do meu amigo Jorge, e é realmente uma felicidade poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia. Nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26.
mensagem, por esta causa me ajoelho, né? Por esta causa orei, oro, por esta causa me ponho diante de Deus. E eu encontro aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26, uma história, um exemplo para as nossas batalhas, para a nossa vida. Está escrito aqui, diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava ele, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. E eu quero então ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus. O meu propósito nessa palavra que eu vou transmitir é entregar para vocês um segredo para você vencer as suas lutas, para você vencer as suas batalhas, para você conquistar os seus milagres, para você chegar a patamares mais altos. Eu quero mostrar aqui, dentro da palavra de Deus, como que a gente batalha, como que a gente guerreia, como que a gente vence. E logo de cara, eu quero dizer a você que o segredo para a nossa vitória, o segredo para as transformações, o segredo para as mudanças, o segredo para a bênção é a oração. Você ouviu isso? É a oração. A oração, ela é uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos, que Ele deu a todos nós, que com ela nós podemos realizar coisas extraordinárias, conquistar coisas extraordinárias, atingir até o impossível. É tremendo. Por quê? Porque para quem se ora? É bem verdade que tem muita gente que faz oração para tudo, né? Tem gente que ora para o sol, tem gente que ora para a lua, tem gente que ora para o elefante, para o crocodilo, para o boi, para a vaca, para o rato. Tem gente que ora para tudo, para o santo, né? Para o pau, para a pedra. Não é essa a oração que eu estou falando, mas eu estou falando daquela oração que é feita a Yahvé, da oração que é feita a Deus, da oração que é feita a Jesus Cristo. Porque quem é Yahvé? Quem é Jesus Cristo? E eu respondo para vocês: Ele é Deus. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é todo poderoso. Olha, aquelas três características de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E Ele sabe de todas as coisas. Então veja só. Quando uma pessoa
para a presença de Deus, e ela então ora, ela fala com esse Deus, ela está falando com aquele que é onipotente, com aquele que é onipresente, com aquele que é onisciente, com aquele que não existe limites para ele. Então você imagina que grandes mudanças, que grandes transformações, que grandes milagres podem acontecer quando alguém entra em oração. Jesus Cristo mesmo ensinou. Ele disse: você entra no seu quarto, você fecha a porta lá do seu quarto e você ora ao Pai em secreto. Ninguém nem precisa saber que você está fazendo isso, mas você ora, e aí sabe o que acontece? Esse Deus que é grande, que é tremendo, que é poderoso, ele responde. Amém. Então eu posso até dizer para você aqui o seguinte: sabe onde que a gente conquista primeiro? Sabe onde que a gente conquista a vitória? Onde a gente derrota o inimigo? Onde a gente alcança aquela coisa tão esperada? É lá no quarto de oração, é lá na presença de Deus, é prostrado diante do Senhor, é clamando a Ele. Olha, eu quero dizer para você: quer vencer o diabo? Você quer vencer o exército do inimigo que se levanta contra você? Então se torne um homem, uma mulher de oração. É de joelhos, na presença do Senhor, que nós alcançamos essas coisas todas. E nós chegamos a esse impossível. E note, é uma coisa pessoal entre você e Deus, pessoalmente. E esse texto que eu li aqui, ele é um exemplo disso. Eu quero lembrar para vocês a história relacionada a esse texto que eu li. É a história de Ana. Essa mulher, ela era uma mulher que estava sofrendo muito. Ela estava angustiada, porque ela tinha um problema. O problema dela é que ela era estéril. Ela não conseguia engravidar. Ela não conseguia gerar filhos. E ela era casada com um homem chamado Elcana. E ela queria muito ter filhos do Elcana, mas ela não podia. E nessa época aí, eles tinham costumes, né? O Elcana tinha duas mulheres. Ele era casado com a Ana e com a Penina. Já a Penina, ela era fértil. E ela teve muitos filhos, muitos. Não apenas um, mas vários, né? E o que a Penina fazia? Ela zombava da Ana. Ela humilhava a Ana. Ela se especializou em ficar pegando no pé da Ana, ao ponto da Ana ficar pelos cantos da casa, chorando, querendo morrer, né? Porque ela não tinha essa fertilidade, essa capacidade de gerar filhos. E a Bíblia diz que o Elcana, que era o marido da Ana e da Penina, né? Ele não reclamava pelo fato dela não poder gerar filhos. Pelo contrário, ele até diz lá no texto que ele amava mais a Ana do que a Penina. Talvez até por isso
a menina aí pegaram mesmo no pé da Ana. Então veja, essa mulher, ela tinha um problema, ela tinha uma luta que ela travava, que estava destruindo a vida dela. Era uma coisa que ninguém podia ajudar. Ela não sabia como resolver essa questão. Mas sabem como ela alcançou a vitória, a bênção? Um dia, o Eucana, marido dela, a levou até o templo, até a casa do Senhor. E quando eles estavam lá no templo, a Ana, ela se pôs num ponto e começou a orar. Ela começou a falar com Deus. E ela colocou na sua oração toda a sua alma, todo o seu sentimento, toda a sua fé, todo o seu sofrimento. Ela estava angustiada de alma. E ela colocou tudo isso naquela oração ali naquele dia. E às vezes a gente pensa que para orar precisa gritar, né? Mas a Ana, ela nem precisou gritar. E mesmo assim, a oração dela foi uma oração intensa, profunda, um clamor da alma. A Bíblia diz que ela apenas movia os lábios. Ela movia os lábios. E ela então clamava, pedia a Deus aquilo que ela estava tão necessitada. O que era? Queria um filho. Queria poder gerar um filho do seu próprio ventre. Queria ser mãe. Para muitos pode ser simples, mas para ela só um milagre. Só um milagre. E é interessante que o próprio sacerdote, ele viu aquela mulher ali chorando, aos prantos, movendo os lábios, angustiada de alma. E ele pensou, deve estar bêbada. Mas ela não estava bêbada. Ela estava orando. E ele chega com ela e diz, mulher, como é que você está bêbada aqui, uma hora dessa? E ela disse, não, eu não estou bêbada, eu estou me pondo aqui na presença de Deus, eu estou orando, eu estou pedindo por uma coisa que é muito importante para mim, por um milagre que só Ele pode fazer na minha vida. E aí então o sacerdote, ele entendeu, e aí ele disse, então Deus te abençoe, que Ele responda a essa tua oração, a esse teu clamor. Aleluia. E ela tomou aquilo por fé. E eu quero dizer para você o seguinte, quando a gente entra na presença de Deus em oração, e a gente abre o coração com toda a intensidade da nossa alma, com toda a nossa fé, e a gente clama a Deus, pode até acontecer que depois que terminar essa oração, a gente ter a sensação de que não aconteceu nada, de que tudo continuou igual, de que a coisa não mudou ou não vai mudar. Mas isso é um ledo engano. Quero que você saiba que por mais que você não sinta, por mais que você não veja, o milagre está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E ele é gerado aí nesse momento. Glória a Deus. E o fato de você conceber ali, naquele momento de oração, isso não significa que você vai receber no minuto seguinte, mas significa que espiritualmente a bênção já está aqui. Aleluia. A bênção já tem.
realização daquilo que você havia pedido diante de Deus lá atrás. Aleluia. E foi o que aconteceu com ela aqui. Veja, ela pediu de Deus, o sacerdote a abençoou. Ela voltou para casa, parecia que estava tudo do mesmo jeito. A pedida continuava lá, pegando no pé dela. E ela continuava estéril. Mas os dias foram se passando, talvez até alguns meses. E aí, sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu. A mulher engravidou, ela concebeu e ela gerou no seu ventre um filho, um varão. E olha que filho maravilhoso essa mulher teve, hein? Você lembra quem foi? Foi Samuel. Ela deu inclusive esse nome para o Samuel por causa do significado do nome Samuel. Você sabe o que significa Samuel? Samuel significa dado por Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho interessante isso, porque todas as vezes que ela dizia Samuel, vem cá, Samuel, ela estava dizendo, vem cá, dado por Deus. Foi Deus quem te deu. Eita! Era por você que eu orava. E quantas vezes eu chorei por ti, para te conceber. Quantas e quantas vezes fui humilhado. Mas um dia Deus ouviu a minha voz e me deu você. Fez este milagre tremendo, extraordinário. Isso é a resposta. E depois que o Samuel nasceu, ela criou o Samuel até ele desmamar. E aí, quando ele deixou de mamar, ela então voltou lá no templo e foi lá com aquele sacerdote que também orou por ela. E aí, quando ela lá chegou, ela apresentou para ele já aquele menininho, né? E ela disse para ele, ah, meu senhor, o senhor lembra de mim? Eu sou aquela mulher que aqui estive, angustiada de alma. E aí ela disse para ele, era por este menino que orava eu. Eu estava aqui clamando por este milagre. E ele aconteceu. E aqui está Samuel. E ela disse, Deus me deu e eu quero dar ele para Deus. E ela dedicou o filho dela a ser um servo do Senhor. E eu quero que você saiba que esse Samuel se tornou um dos maiores profetas que o povo judeu já teve, né? Foi ele quem ungiu Saul, foi ele quem ungiu Davi. Ele foi um juiz e foi sacerdote também. Quer dizer, ele exerceu todos esses ministérios e foi grandemente importante naquela sociedade em que ele vivia. Como foi que a Ana conquistou a bênção? Com a oração. Foi orando. E aqueles que oram, aqueles que clamam a Deus, eles vão voltar para dizer, era por isto que orava ele. Glória a Deus, aleluia. E aí é que eu quero dizer a vocês nessa noite, quais são as suas lutas, hein? Quais são as suas causas? E eu sei que existem algumas causas que elas são naturais de todo mundo, né? Todo mundo ora, quer, pelo menos, né? Prosperidade, né? Todo mundo quer viver bem, quer poder
conquistar as coisas, né? Quer viver uma vida boa. E tudo isso aí, então, são as suas causas. E aí o que você tem que fazer? Nessa noite, entre na presença de Deus, proste-se diante dele, abra seu coração e ore como Ana orou. Clame como a Ana clamou. Peça como ela pediu. E você vai ver o extraordinário de Deus, o milagre de Deus acontecer na sua vida. Agora eu quero dizer para vocês, existem algumas coisas que a gente deve tomar como causa nossa mesmo. Por exemplo, você, assim como a Ana orou por um filho, aqueles que já têm filhos, a pergunta é: os seus filhos, eles estão servindo a Deus? Eles estão andando na presença do Senhor? Eles estão sendo fiéis? Eles estão sendo como Samuel foi, um homem de Deus? Ou não? E aí eu vejo quantas mães estão com seus filhos afastados, desviados, drogados, né? Andando por caminhos tortuosos, longe de Deus. Então, se isso está acontecendo na sua casa, entre os seus, eu quero dar a você um motivo além daqueles de bênção, de prosperidade. Quero dar esse motivo aí para você se prostrar diante de Deus e orar por esse filho que está afastado, para que ele volte para a presença do Senhor, ou para que ele venha para a presença do Senhor, para que ele se torne aquela bênção que Deus quer que ele seja. Eu pergunto: o seu marido, ele está com você, servindo a Deus, andando nos caminhos do Senhor? Ele está lhe acompanhando aqui na igreja? Por onde anda seu marido ou sua esposa, né? Então eu quero dar para vocês esse motivo também, para que você se prostre e ore pelo seu marido, pela sua esposa, para que eles se convertam, para que venham para a presença do Senhor, para que se tornem servos verdadeiros de Deus. Eu quero dizer para vocês, quero dar outros motivos ainda pelos quais nós devemos orar. Nós devemos nos prostrar e clamar a Deus em favor do reino de Deus, da obra de Deus, da igreja. Nós temos que, por esta causa, nos prostrarmos diante do Senhor para pedirmos um grande avivamento na igreja. Um grande avivamento na cidade. Não nos cansemos de clamar diante do Senhor por um avivamento da nossa cidade, que tem andado tão afastado, tão desviado do nosso Deus. E Deus vai ouvir as nossas orações. Então, eu quero nessa noite entregar aqui a vocês essa pérola preciosa, esse segredo maravilhoso que é a oração. Olha, é simplesmente extraordinário. E só para tornar a coisa assim mais prática ainda, e até indo para coisa mais direta, né? Ao longo da minha vida eu já tive muitas experiências de resposta de oração de Deus na minha vida. E eu quero contar aqui rapidamente duas experiências que eu tive nesses momentos de oração. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu me lembro que eu orei a Deus, eu fiz um pedido a Deus, assim, com toda a intensidade
naquela ocasião, eu sonhava com um Fusca, né? Mas veja só, a minha família não tinha condições, eu não tinha condições, era impossível assim, olhando, que eu pudesse adquirir, conquistar um Fusca naquele momento da minha vida, da minha história. Mas foi justamente nesse momento aí que eu li aquele livro A Quarta Dimensão, do Po Yong Chu. E o Po Yong Chu, lá naquele livro, ele ensina a gente a orar, né? E aí ele diz, olha, quando você for orar, você vai lá para a presença de Deus, e aí você diz para Deus o que você gostaria que Deus fizesse, e você descreva, diga exatamente o que você está querendo. Explique para Deus, nos mínimos detalhes, né? E aí então Deus vai te ouvir. Eu me lembro que aí então eu fui para a presença de Deus orar, e eu orei e pedi a Deus um Fusca, pedi que esse Fusca fosse da cor vermelha, pedi que ele tivesse um certo tipo de farol, e coloquei os meus pedidos ali, visualizei ele diante de Deus e clamei, pedindo que Deus realizasse esse milagre, né? Era uma coisa impossível. E aí um dia, eu chego em casa, e o meu pai, que eu não me lembro de nunca ter me dado uma bola, né? Então eu chego em casa, e aí ele diz assim para mim, Ruse, lá em casa eles me chamavam de Ruse. Ele disse, Ruse, eu estou pensando em comprar um carro para ti. Eu quase caí para trás. Eu disse, verdade? Vamos lá. Aí ele disse, pois é, né? Ele tinha vendido ali uma casa que ele tinha, e aí ele resolveu que ele iria comprar um carro para mim, e apareceu um carro lá na compensa que ofereceram para ele, e aí ele me levou lá para mim ver o carro, se a gente comprava mesmo. E aí eu fui lá com ele, e irmãos, eu fiquei impressionado. Na hora que a gente ia chegando de carro ao longe, quando eu olhei, estava estacionado lá na frente da casa do proprietário um Fusca vermelho, com os faróis do jeito que eu havia pedido. Era a encarnação daquela minha oração, daquele meu pedido a Deus. Olha, Deus respondeu. E Deus me deu aquele carro. Ele comprou e passou para mim. E foi onde eu aprendi a dirigir. Não era um carro novo, mas era o meu milagre, a minha resposta de oração. A outra ocasião em que eu tive uma resposta assim de Deus extraordinária também, eu estava nessa idade aí também, entendeu? Acho que nessa mesma época aí, dos meus 20 anos. Eu me lembro que eu era solteiro e eu estava orando, pedindo a Deus uma esposa. Então eu me lembro que eu dobrei meus joelhos lá na minha casa e eu comecei a orar e pedi a Deus que Deus me desse uma esposa. E eu disse para Deus como eu gostaria que essa esposa fosse. E eu comecei a descrever os cabelos dela, né, o corpo dela, comecei a explicar os detalhes, né, de como eu gostaria que fosse esta pessoa. Olha o que aconteceu. Nessa ocasião,
fazendo essa oração, eu não conhecia a Ana Maria. Mas na hora em que eu estava orando ali, pedindo a Deus e descrevendo, dizendo como eu gostaria que fosse a minha futura esposa, né? Eu ainda nem conhecia. Quando eu comecei a dizer para Deus, né? Sabe o que aconteceu? Eu tive uma visão. Eu vi a Ana, nem conhecia ela. Ela apareceu assim na minha frente, e eu fiquei assim, assustado ali naquele momento. Eu não acredito, será? Será? Fiquei impressionado porque eu vi claramente. E aí dias depois eu conheci. Conheci e aí ficou namorando, casando, e estamos casados há quantos anos? 36 anos. Isso não é uma resposta de oração? Deus não responde às orações? Responde. Lembra quando a gente foi ter nosso primeiro filho? Eu disse para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor nos dê um filho, e não importa se vai ser homem ou mulher, eu quero que o Senhor nos dê um filho. E aí Deus nos deu uma filha, que foi a Ana Cristina. Aí depois, quando nós quisemos ter mais um filho, aí eu orei. E aí eu disse para Deus: Deus, agora nós queremos mais um filho. Só que agora, Senhor, eu te peço um filho homem. Eu te peço um menino. E Deus ouviu a oração. Nasceu Jessé. Eu disse: da forma como eu clamei, como eu pedi, Deus atendeu, Deus respondeu. Amém. Deus diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Pedi, e faço-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abri-se-vos-á. Meus irmãos, diante de Deus não há impossível. E Ele está dizendo para nós: se nós formos capazes de crer e de pedir, Ele é poderoso para nos abençoar. E aí você vai poder fazer como Ana. Era por este menino que orava ele. Era por isto que orava ele. Era por esta causa que orava ele. Era por este milagre que orava eu. E Deus me deu. Deus me concedeu. Algumas respostas, elas vêm imediatamente, rapidamente, instantaneamente até. Outras demoram um pouco. Né? Pode até demorar um pouco, passar o tempo. Mas na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, a resposta veio. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Você entende por que é importante orar? Como é importante? Às vezes as pessoas veem aqueles que oram, né, e pensam assim: a pessoa é bom, fica aí horas e horas orando de madrugada, né? Acordando cedo para orar, ou indo dormir tarde para orar. É porque eles não sabem que quando a gente ora, o impossível acontece. Aleluia. O milagre acontece. A intervenção de Deus vem. Deus se move. E olha, quando Deus se move, o milagre acontece. Amém?
Então, que você pense nessas palavras, nessa mensagem. Entreguei para vocês aqui nessa noite este segredo maravilhoso, que é o segredo para a nossa vida, para a nossa vitória, para as nossas conquistas. Aleluia, Jesus. É orarmos, é adentrarmos a presença do Todo-Poderoso e colocarmos diante dele as nossas causas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.